Palavra de Jeremias, capítulo 1, verso 1. Filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, o 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Amém. Verso 11 diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 17, verso 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és meu louvor. Eu gostaria que você, por favor, no som de 3, vamos repetir este tema. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Salva-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Porque tu és o meu louvor. Eu estava meditando no livro de Jeremias, e nós descobrimos que no livro de Jeremias, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, o profeta que muito chorou mais pela nação de Judá do que por ele mesmo. Descobrimos também que ele é o profeta do coração, porque pelo menos 50 vezes ele fala sobre o coração. Ele é o profeta conhecido como o profeta que se achou pequeno, se achou uma criança e achou a responsabilidade muito grande. Quando a gente vai ler ou estudar sobre a biografia de Jeremias, descobrimos que ele é filho de sacerdote, neto de sacerdote, nasceu para ser sacerdote, morava a mais ou menos 3 quilômetros da cidade ou de Jerusalém, morava numa cidade ou num lugar chamado Anatote, uma cidade do interior, um lugar menor, bem menor, chamado Anatote, da tribo de Benjamim. Ele era. A história nos diz que o rapaz, por ser filho de sacerdote, neto de sacerdote, nasceu para ser sacerdote, é surpreendido pela voz de Deus, dizendo: eis que eu te formei, eis que eu te formei no ventre da sua mãe. Te levantei, te constituí profeta para as nações. Jeremias, quando ouviu falar que Deus estava lhe chamando para ser profeta, ele se assusta. E eu fico imaginando por que ele se assusta.
ou estudava ou se preparava para o momento certo de ser sacerdote. Mas por que Jeremias achou incapaz, ou se achou incapaz em ser profeta? Porque Jeremias sabia que havia uma grande diferença em ser sacerdote. Sacerdote, ele talvez não estivesse preparado, mas ele sabia que ia terminar, ou a sina dele seria ser sacerdote por causa do pai, por causa da linhagem, por causa da descendência. Mas ser profeta para Jeremias era algo novo e algo que lhe dava temor, medo. Porque ser profeta na nação de Israel, nos dias que este rapaz, ou este homem, ou este profeta nasceu, uma das épocas mais difíceis da nação de Israel foi quando ele nasceu. Porque ele nasce na época do rei mais ímpio que Israel já teve. Ele nasce na época do rei Manassés. E rei Manassés foi o rei mais ímpio. Depois veio o seu filho, que dá continuidade toda a perversidade do seu pai, que é o rei Amor. Depois que o rei Amor é assassinado, o seu filho, com apenas 12 anos, passa a ser rei de Israel. E esse é o rei Josias. O que é que acontece nos dias? O que acontece é que havia ainda sacerdote temente ao Senhor, que passa a ensinar para o rei, aleluia, o que ele devia fazer. É nessa época que o livro da lei é encontrado, aleluia, lá no templo, porque estava perdido dentro da casa de Deus. O rei então faz uma reforma, aleluia, e leva, ou melhor dizendo, se humilha e leva o povo a se humilhar, porque quando ele traz a profetisa Ulda, ela lhe diz: olha, o que está escrito, aleluia, é muito forte. O povo se afastou do Senhor, Israel se afastou das leis do Senhor, Israel abandonou o Senhor, e o Senhor está dizendo que dias maus estarão, ou está por vir. E a história não diz que ele se humilha, ele rasga suas vestes, ele se consagra. E quando isso acontece, a história nos diz que Deus fala com ele dizendo: o que tem para vir, virá, mas não nos seus dias, porque você se humilhou perante o Senhor. Naqueles dias, ele então faz uma reforma e chama o povo e ordena o povo a voltar-se para o Senhor. O povo volta, mas volta por um pouco de tempo. Volta, aleluia, mas não de todo o coração. Volta, ou se volta, mas não com temor na alma. Logo, logo, o povo se afasta do Senhor. Logo, logo, porque tinha sido feita uma reforma e não um avivamento. Reforma, aleluia, nós sabemos que é algo que tentamos fazer, mas se não houver um avivamento genuíno, aleluia, que é um arrependimento genuíno, sabemos que chegará o momento que voltará a estaca zero. E Israel retorna a estaca zero. E nos dias de Jeremias, aleluia, que Deus o chama, e alguns historiadores chegam a dizer que ele tinha pelo menos 20 anos de idade quando o Senhor o chama, e eu fico prestando atenção que se ele tinha mais ou menos essa idade, por que então ele pensou, ou por que então ele disse ou afirmou que era uma criança? Isso é o tamanho da responsabilidade que ele entendia que teria sobre os seus ombros. Porque ser profeta de Israel, nos dias de Jeremias, aleluia, era difícil. Era muito mais fácil ser sacerdote. Por quê? Porque sacerdote lia a lei do Senhor. Aleluia, oferecia sacrifícios. Aleluia, atendia no templo. Mas ser profeta nos dias de Jeremias era falar o que Deus estava mandando falar.
ser, na verdade, profeta nos dias de Jeremias, era, na verdade, sem saber, ou de antemão, sem nem imaginar o que Deus iria ou pedir ou ordenar que ele fizesse ou falasse, e ele está disponível para ser profeta. Ser profeta no século 21, como nós estamos vendo, é muito fácil, porque as pessoas ainda dizem: eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu só entrego aquilo que eu acho que devo. Aleluia! Mas nos dias de Jeremias, mesmo que terminasse no tronco, aleluia, mesmo que terminasse dentro, aleluia, da cisterna, mesmo que terminasse perseguido, caluniado, ferido, tinha que falar, porque Deus estava mandando ou falando através dele. Então olhe para o teu irmão e diga para ele: você foi chamado para falar o que Deus quer. Não o que você acha, não o que você pensa, não o que você conjectura, mas aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Fala, porque é isto que eu quero, é isto que me agrada, é isso que me satisfaz. É tempo de falarmos o que o Senhor está querendo. Jeremias, ele nasce numa época difícil, mas ele cresce numa época pior ainda. Aleluia! Ele passa, e quando ele recebe a ordenança de Deus, e que ele diz: eu sou uma criança, Senhor. É como ele estivesse dizendo: eu não estou preparada, ainda não é momento, me sinto incapaz. O Senhor diz para ele: eu te levantei, te constituí, profeta das nações lhe dei. Tu falarás, e aquilo que eu falar através de você, se for para levantar, vai levantar, e se for para derribar, vai derribar. Se for para dar vida, vai ter vida, e se for para matar, vai matar. O Senhor estava dizendo: olha, Jeremias, eu lhe chamei para ser a minha boca na terra. Jeremias, o Senhor começa falando com ele e lhe dando uma visão. E o Senhor diz para ele: o que fez, Jeremias? Ele já começa tendo a sua primeira experiência, a experiência com Deus em visão. E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque era justamente isso que eu queria que você visse. Aleluia! Você está me entendendo? Tem gente que está vendo vara de todo jeito, mas o Senhor está dizendo: o que é que você está vendo? Aramassuri Tendelevaia. Tem gente vendo portas de todo jeito, tem gente olhando e vendo o evangelho de todo jeito, mas o Senhor está perguntando para a sua igreja: qual é a porta que você está vendo? Ainda é estreita, como diz a minha palavra? Aleluia! Qual é o tipo da vara que você está vendo? Ainda é de amendoeira? Qual é o tipo do evangelho que você está vivendo? Ainda é o genuíno evangelho? Então viste bem, igreja, porque eu velo sobre a minha palavra para ver se ela cumpre. Se você não consegue ver muitas coisas, ou se a tua visão não consegue ver a plenitude do que Deus está querendo para esta última hora, comece a falar com Deus: Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo. Aleluia! Não tenha vergonha porque você tem 10 ou 20 anos de crente. Não tenha vergonha porque você tem algum tipo de cargo, ou porque a sua posição não permite. Aleluia! Fale com Deus: Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo. Eu preciso voltar a ver a vara de amendoeira. Eu preciso, aleluia, voltar a ver, Senhor, a vara de amendoeira. Porque eu não sonho mais, eu não vejo mais, eu não sinto mais. Porque eu vou à igreja,
mas pela declaração. É uma oração, é um clamor, é um gemido. Aleluia. É Ele dizendo para o Senhor: sara-me, serei sarado. Cura-me, serei curado. O profeta que teve muitas experiências com Deus, ouvia de Deus e escrevia, ouvia de Deus e obedecia. Um profeta, aleluia, que honrou a palavra de Deus. Chega um momento na sua vida que ele sente a necessidade de fazer esta oração. E eu fico me perguntando, se homens como Jeremias, Elias e tantos outros, como Jó, chegou um momento na sua vida que fez seu pedido, seu clamor, sua oração, porque estava se sentindo incapaz, estava se sentindo vencido, seja pelas lutas, pelas perseguições, pela situação ou pelas situações. Eu fico imaginando que homens como esses, imagine nós. Então, nesta noite, o tema desta festividade diz: sara-me e serei sarado. Cura-me e serei curado. Porque Tu és o Deus do meu louvor. Quem sabe você adentrou por esta porta. Aleluia. Você é crente, serve a Jesus Cristo. Mas quem sabe nesta noite a sua fé chegou aqui, aleluia, pequena. As suas forças chegaram aqui, aleluia, pequena. Quem sabe a sua visão chegou aqui embaçada, seu coração angustiado. Porque o deserto foi o mais longo, ou foi mais longo do que você imaginava. Porque, aleluia, o vale tem sido muito estreito. Quem sabe nesta noite você já fez oração parecida com a que Jeremias fez: sara-me e sei que serei sarado, porque Tu és o Deus que tem poder. Tem momentos, alava-se, que é
como Jeremias. Esta mensagem não é para ímpio. Esta mensagem não é para quem não tem compromisso com Deus. Esta mensagem não é para crente desviado. Esta mensagem não é para crente frio. Esta mensagem é para quem tem compromisso. Esta mensagem é para quem, aleluia, esta mensagem é para quem fala com Deus, para quem entende, para quem recebe, para quem conhece a voz de Deus. Tem momento que a coisa
acabou. Porque a história não terminou. É por isso que Jesus vai te curar. Sabe por que você vai ser curado? Porque ainda falta muita coisa. O ponto não é final. Leva Shuriha. Ele passa a página, mas ele diz: a história continua. Sara-me, serei sarado. Cura-me, serei curado. Salva-me, serei salvo. Aleluia. Porque eu nasci para te adorar. Eu nasci para te adorar. Jeremias está em momentos, em tempo difícil. Porque ser profeta não é falar o que quer. Ser profeta não é esqueça, tapinhas nas costas. Aleluia. Bajular ou bajulação. Mas falar o que Deus manda, às vezes, tem as suas consequências. Fazer ou tomar uma posição dentro do reino, ou naquilo que Deus lhe confiara, aleluia, às vezes tem uma consequência, ou às vezes tem consequências, aleluia. Mas o melhor disso é que a história não acabou. Porque quando parece que acabou, porque quando parecia que tinha terminado, que ele estava dizendo: Senhor, cura-me. O Senhor diz para ele no capítulo 18: Jeremias, eu vou curar. Vou começar curando a sua visão. Eu vou começar te dando revelações e interpretações novas. Quando o povo estava dizendo: ele vai desistir, a pressão é grande. Quando os falsos profetas e quando aqueles que o perseguiam por ele falar a verdade, porque ele pregava contra o pecado. Quando estavam dizendo: ele não vai suportar, ele vai parar, ele não tem nem mensagem nova mais da parte de Deus. Aí o Senhor diz para ele: levanta e desce a casa do oleiro. Porque é tempo de uma nova visão. Porque no capítulo 1 eu disse que eu sou Deus para velar sobre a palavra. Mas no capítulo 18 ele se apresenta como o oleiro que amassa o barro. E ele pergunta ainda para o mesmo homem: o que fez, Jeremias? E ele responde: eu estou vendo aqui o oleiro amassando. E não era uma visão, era literal. Ele estava vendo. Deus tinha mandado ele ir até uma olaria. Lá Deus daria interpretação e uma nova revelação, aleluia, dentro da palavra para a nação. E o Senhor diz para ele: aleluia, vai e diga para o meu povo que está pensando que tudo acabou, que eu ainda estou contigo. Diga que eu sou oleiro. E não poderia eu, ó Israel, fazer conosco como fez este oleiro. Aleluia. Porque o vaso que ele fazia se quebrou em suas mãos. O Senhor permanece oleiro. E ele está dizendo: aleluia, que ele ainda amassa e que ele ainda refaz. Ele está com uma nova direção da parte de Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer, porque eu vou terminar esta mensagem. A história nos diz que Jeremias ele foi caluniado, perseguido, falsos profetas. Aleluia. O rei não o recebeu, não recebeu a sua palavra, porque o decreto de Deus foi claro para ajudar. Eu os mandarei por causa dos vossos pecados para a Babilônia. E o conselho de Jeremias era este: não
exército babilônico: entregue-se, porque é tempo de disciplina de Deus para convosco. Não resista para que não morram. Hanagasurhe, porque enquanto há vida há esperança. Não resista para que não morra. A história nos diz que Jeremias foi lançado na prisão, porque tinha aconselhado o rei, porque tinha aconselhado o seu exército, porque tinha aconselhado a nação: não resistam, não lutem, porque Deus não lutará convosco. Só que tem uma coisa: o profeta que tinha pedido: Jesus, cura-me, sara-me, que estava pensando que era o seu fim já, aleluia, que estava assim: acho que não vou suportar, vou desfalecer. Ele é preso por causa da verdade. E quando ele chega na prisão, Deus fala com Jeremias dizendo: Jeremias, o teu primo, filho do teu tio, virá a ti, e eu vos enviei. Quando eu leio essa passagem, eu entendo uma coisa: não tem nada nesta vida, a não ser o pecado, é claro, que possa impedir o homem de ouvir a voz de Deus. Nem a prisão impediu de Jeremias ter intimidade com Deus e ouvir a sua voz. O Senhor diz para ele: Jeremias, virá a ti o seu primo, ele virá com uma proposta. E sabe quando foi que aconteceu isso? A história nos diz que a cidadezinha que Jeremias morava, que era Anatote, tinha sido cercada. As trincheiras tinham já sido postas, levantadas contra a cidade. Isso quer dizer que o exército babilônico já invadiu a cidade, já estavam todos praticamente nas mãos de Babilônia. Quando ele é preso, aleluia, está nessa situação. A história nos diz que Deus fala para Jeremias: ele virá com uma proposta. Daqui a pouco chega o seu primo e diz: Jeremias, aqui está a escritura daquelas terras lá em Anatote. Olha, Jeremias, eu lhe trouxe porque a ti compete. A ti compete. A autonomia é sua de resgatá-la. E o seu primo só tinha trazido por quê? Porque as terras já estavam nas mãos do inimigo. E quando as terras chegam falida, destruída, já nas mãos dos inimigos, Deus diz aos ouvidos de Jeremias: pesa o dinheiro, 17 ciclos de prata, pesa o dinheiro, assina a escritura, coloca-me um vaso de barro para que se conserve por muitos dias, porque assim diz o Senhor: a terra que um dia foi tomada, saqueada, queimada e destruída, eu farei voltar para as mãos de quem é por direito. Ele compra
coisa maravilhosa para mim.